Quero convidá-lo, amado telespectador, para neste instante fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2 e o verso 1, nos diz assim as Escrituras, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Novamente, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esta palavra, o apóstolo Paulo está direcionando, escrevendo, endereçando ao seu filho espiritual, Timóteo. Timóteo era discípulo do apóstolo São Paulo, este grande homem de Deus, este grande ícone da palavra, da Bíblia, do contexto e cenário bíblico, da nova dispensação, da nova aliança ou do Novo Testamento. Paulo, que teve a sua experiência de conversão extraordinária no caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus. E a experiência de conversão, de encontro de Paulo com Jesus foi tão extraordinária, tão impactante, que ele perde a visão. Os seus olhos são tomados ali por escamas que ele não consegue enxergar e ele é guiado pelas mãos até a casa de Enéas, até a casa aonde ele fica hospedado. E então Enéas, orientado por Deus, pelo Espírito de Deus, vem e ora pelo apóstolo Paulo. E então, como que escamas caem dos olhos de Paulo e ele passa a contemplar novamente as coisas, passa a enxergar novamente. E já nesse instante convertido, transformado, um homem transformado na sua personalidade, na sua índole, na sua maneira de conceber as coisas, de entender, de enxergar as coisas. Agora ele se torna um apóstolo, um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. E ele passa então a pregar o Evangelho. Ele passa a pregar o Evangelho. Aquele que outrora era um perseguidor, conhecido como Saulo, um perseguidor, agora passa ele a pregar o Evangelho, a se juntar àqueles que outrora eram perseguidos. E nesta realização de obra, da qual sobre isto o Senhor Jesus já havia falado, concernente à vida de Paulo, não é? Quando disse ele que Paulo era para ele um vaso escolhido para pregar o Evangelho aos gentios. Ele abriria a porta do Evangelho à congregação fora de Israel, ou seja, aos gentios. Paulo, então, assimilando o propósito de Deus, assimilando e valorando a dimensão do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino, ele então inicia esta obra, extraordinária obra, e ele realiza viagens missionárias, e por onde ele chega, ele ali estabelece, implanta igrejas, que são famosas igrejas no contexto bíblico. Ele direciona as suas cartas a estas muitas igrejas, que foram algumas delas, igreja aos Coríntios, igreja aos Efésios, né, na cidade de Éfeso, aos Coríntios, na cidade de Corinto, aos Filipenses, na cidade de Filipos, e assim por diante, tantas outras mais, aos Tessalonicenses em Tessalônica, aos cristãos na Galácia, aos Gálatas, e por aí vai. E dentre as muitas cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreve, porque ele estabelece igrejas, ele funda, inicia o trabalho do cristianismo, não é? Estabelece estas igrejas e obviamente isto é possível
tendo em vista a conversão de pessoas ao cristianismo. E, portanto, muitos cristãos se tornaram discípulos do apóstolo Paulo. E dentre os muitos que se tornaram discípulos está ali Timóteo, filho de Eunice, cuja mãe se chamava Lloyd, uma senhora que se converte e que o pai era judeu. Então este jovem muito dedicado, muito fiel ao ministério e direção e pregação do apóstolo Paulo, Paulo vê neste jovem qualidades, importantes qualidades que são inerentes àqueles que são chamados para o ministério pastoral, para o ministério da liderança. E vendo estas qualidades e projetando um ministério profícuo, de sucesso e abençoado para a vida de Timóteo, mas também vislumbrando a realidade material e espiritual concernente à conduta, à vida cristã, Paulo então libera esta palavra, especialmente a partir do verso 1 do capítulo 2 da segunda carta. Paulo escreve a primeira carta, trazendo exortações pertinentes à vida cristã, e dentre as muitas exortações das quais Paulo fala, dirigindo a sua palavra a Timóteo, eu encontro, por exemplo, no capítulo 4 da primeira carta, quando Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo está descrevendo, ele está mencionando, está pintando a realidade do cenário dos dias do fim, dos tempos finais. E obviamente, todo cristão que vai compor o tempo do fim precisa estar alerta concernente a estas verdades, concernente a estes fatos tenebrosos que haverão de se manifestar, haverão de acontecer entre as pessoas, em meio à sociedade. Quando eu leio aqui no capítulo 4, conforme acabei de fazer menção, no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, esta palavra, ela é assustadora, de certa forma gera um certo pavor, um certo medo às pessoas que estejam desavisadas. E ainda que as pessoas tentem assimilar, conceber mentalmente uma cena ou um cenário social, conforme aqui descrito por Paulo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira. Hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo a sua mente cauterizada pela própria consciência, ou tendo cauterizada a sua própria consciência. É um cenário tenebroso. Como que um ser humano pode viver esta condição aí de dar ouvidos a espíritos de demônios, a propalar doutrinas demoníacas? Como que pode aquele que professa sua fé em Cristo Jesus, que professa ser um cristão, diz lá, apostatar-se da sua fé, dando ouvidos a espíritos enganadores? A pessoa vai abandonar a verdade em detrimento de dar credibilidade à mentira, ao engano,
a iniquidade aos espíritos demoníacos. Pois é, ainda que seja isto um cenário tenebroso, esta é a realidade da qual Paulo vislumbrava tendo a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo, por se tratar de um homem cheio de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. A sua experiência de conversão foi uma experiência genuína, foi uma verdadeira experiência de transformação, novos valores, nova concepção das coisas. Ele passou a ter ele concebeu novos valores. E que valores novos são estes das quais eu estou falando? Valores do reino de Deus, valores do mover de Deus, da vontade soberana de Deus. Nós vamos para um primeiro intervalo e na sequência quero aqui dar continuidade meditando sobre esta palavra tão linda que hoje nós aqui estamos fundamentados. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Com muito prazer nós estamos aqui nesta oportunidade, pela bondade do nosso Deus, um agir permissivo da parte dele, nos mantendo vivos, sustentando o nosso fôlego, propiciando e oportunizando que este momento acontecesse, estarmos aqui na emissora TV Vila Velha para compartilharmos a palavra preciosa dele. Nosso tema hoje é Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O tema do programa nesta noite é Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A palavra é do apóstolo São Paulo, homem de Deus, ícone do Novo Testamento, do contexto da nova aliança, nova dispensação. A Bíblia traz a narrativa, já fiz menção no bloco anterior, sobre a sua conversão. Paulo, obviamente, tendo uma vida de íntima comunhão com Deus, uma experiência profunda com o Espírito de Deus, teve da parte dele, Deus, profundas revelações. E ele, algumas destas revelações, ele fala um pouco sobre elas. Lá no livro aos Coríntios, na carta aos Coríntios, Paulo, ele descreve sobre uma experiência de arrebatamento, que ele chega ao terceiro céu. E as coisas que foram ditas, inefáveis, das quais homem algum ouvido, algum imagina, não pode jamais o homem conseguir imaginar. Tremenda foram as revelações que Paulo teve. Este homem se torna agora, depois da sua conversão, narrada no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, se torna agora um pregador do Evangelho. Se torna agora, na condição de pregador, um perseguido por causa do Evangelho. Seu final, ele escreve a respeito do final da sua trajetória. Aqui, nesta carta a Timóteo, no capítulo de número 4 e o verso de número 7 em diante, Paulo está como que se despedindo do seu discípulo amado. Capítulo 4, segunda carta, verso 6, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. E aí ele vem: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha tido já de Deus a revelação de que ele morreria nos próximos dias ou nas próximas horas. E sabe como Paulo morreu? Ele foi degolado. Teve a sua cabeça degolada por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, por causa da sua fé em Jesus. Paulo viveu este cenário, mas mesmo aprisionado, ele era confortado pelo Espírito, ele tinha convicção, fé do trabalho que ele realizara. E ele chama esse trabalho que ele realizara para o Senhor
de bom combate. Não deixa de ser um combate, é um combate, mas é um bom combate. Por que é um bom combate? Porque onde ele foi, ou por onde ele passou, Deus o permitiu que ele fosse, ele anunciou boas novas do reino de Deus, ele pregou o evangelho, anunciou a salvação em Cristo Jesus, ele anunciou a reconciliação. O ministério da igreja é ministério da reconciliação, reconciliar os homens com Deus, através do ministério de Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Ora, a pessoa que passa a ter o entendimento da valoração, da significância ou do significado, da abrangência, da grandeza, da nobreza, que é a mensagem do Evangelho, que tem este fim, reconciliar o homem com Deus. Ele abraça o Evangelho, ele vive o Evangelho, ele anuncia o Evangelho, ele se torna um partilhador, um compartilhador desta mensagem, que é nobre. Por causa do pecado, o homem está separado diante de Deus. Escrevendo Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e o verso 23. Porque todos pecaram e todos, portanto, estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem está distanciado de Deus. O homem está em trevas espirituais. Mas quando o homem abre os olhos, tem sua mente, seu entendimento aclarado pela ação da palavra, Paulo prossegue em Romanos capítulo 3, 24. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sendo, pois, justificados, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24, sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, através da obra de Jesus, o homem ele é justificado diante de Deus, ou seja, ele é reconciliado. A obra da reconciliação, ela se estabelece quando o homem abraça a fé em Jesus. De maneira, que maneira? Gratuita, sendo justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo, ele tinha noção, conhecimento da dimensão do Evangelho, do poder, da força do Evangelho. Paulo, ele fala sobre isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este apóstolo, ele então dimensiona, ele explana, ele mostra a grandeza ou a grandiosidade deste Evangelho, orientando Timóteo, seu filho na fé, escrevendo estas duas cartas. Sabia ele que estava breve o seu fim, haveria de encerrar o seu trabalho, e ele escreve sobre isso, conforme eu já fiz menção. Desde agora, verso de número 8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Veja a convicção, veja a firmeza, veja o vigor da palavra que Paulo expressa, mesmo estando lá aprisionado. Desde agora me está aguardada, reservada a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Ora, quem vai ser galardoado? Quem vai ser coroado? Quem vai receber o galardão? Quem vai receber a recompensa? Senão aquele que é um vencedor. Senão aquele que pelejou, se esforçou, se aplicou de maneira denodada, dedicada, aplicada, de maneira fiel. E agora, convicto por sua fé,
por sua esperança, libera esta palavra: encerrei o meu trabalho e agora vou receber a coroa, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Veja que ele, Paulo, tem plena consciência. Ele separa, ele faz uma distinção tremenda com relação às questões que são temporais, que ele está vivendo ali no cárcere, das questões que são atemporais, que ele vai viver na eternidade e que num dado momento haverá o Senhor de se manifestar, trazendo à luz todas as coisas e estabelecendo efetiva justiça e permanente justiça, conforme ele de maneira muito clara estabelece, a qual o Senhor, o justo juiz, vai realmente estabelecer a sentença sobre todos os homens de maneira justa, porque isso lhe é característico, isto lhe é inerente, a sua justiça se efetivará, porque ele é um juiz justo juiz. Então Paulo tinha consciência disso, ele separava as coisas. Ele não estava ali no cárcere numa condição de lamento, de murmúrio, de reclamação, de descrença, de desânimo, de desmotivação, numa perspectiva totalmente natural. Qual é a condição de uma pessoa aprisionada? Qual é a condição de uma pessoa aprisionada? Ela não tem perspectiva de vida, não tem projeção. Para ela, tanto faz viver ou não viver. Especialmente quando a pessoa se envereda por caminhos do erro, por caminhos do que é reprovável, do que é ilícito, do que é de crime, não é? Pelo caminho criminoso. Mas Paulo, servo de Deus, filho de Deus, estava ali aprisionado por pregar o Evangelho, por falar de Jesus, por promover o Evangelho que tem a finalidade única, reconciliar os homens com Deus, restaurar os homens diante de Deus, trazendo aos homens a salvação eterna, a vida eterna, a esperança da glória eterna. Sobre isso, de forma muito linda, Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, verso 27, Cristo em vós, esperança da glória. A única esperança de glória para a vida do homem é estar em Cristo Jesus, Cristo em vós, esperança da glória. Paulo, diante da sua experiência de vida, de pregação do Evangelho, de relacionamento com Jesus, Paulo entendia, Paulo sabia que a única possibilidade para o seu discípulo na fé e os demais discípulos que ele alcançou e conquistou para Jesus. E obviamente esta palavra faz parte do cânon sagrado ao longo dos tempos, ao longo dos séculos e chega até nós. E esta palavra, por ser uma palavra procedente do apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, por ser uma palavra que fora revelada, não segundo a vontade e sentimento natural de Paulo, mas segundo a ação e a revelação do Espírito de Deus que operava na vida dele, que atuava através dele, esta palavra toma peso de escritura sagrada. Seu conteúdo, portanto, deixa de ser um conteúdo de natureza e ordem humana e assume uma dimensão divina, celestial. Obviamente, se Paulo ele traz uma orientação ao seu discípulo Timóteo, no sentido imediato da palavra, para os seus discípulos, membros das igrejas por onde ele havia
passado e fundado igrejas, estabelecendo novos discípulos, esta palavra também chega aos nossos dias, transcendendo séculos, como uma palavra de orientação, de exortação, de conselho, melhor dizendo. Uma palavra de conselho, de direção para as nossas vidas. E a palavra de Deus, através de Paulo, ao meu e teu coração, nesta oportunidade é exatamente esta. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, minha filha, tu, pois, meu irmão, meu companheiro de vida cristã, meu companheiro de labor sobre a terra, nesta sociedade que hoje estamos inseridos, nesta atual dispensação, neste atual tempo. Tu, pois, meu irmão, meu companheiro, minha irmã, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esta palavra precisa penetrar as nossas entranhas, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, o nosso entendimento, porque esta palavra precisa blindar o nosso entendimento, blindar o nosso coração. Fortifica-te. Eu preciso estar fortalecido em Cristo, mais do que em qualquer outro tempo da minha vida, trajetória de vida. Você que me assiste, mais do que em qualquer outra época da sua trajetória, da sua vida sobre a terra, a vida terrena, precisa ter a tua mente fortalecida em Cristo Jesus, de maneira incisiva, de maneira muito enfática, de maneira com muita propriedade, sabedoria e entendimento da parte de Deus. Paulo libera a sua palavra a mim, a você, ao seu discípulo Timóteo, aos irmãos da igreja das quais ele foi fundador dos seus dias. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós vamos para mais um intervalo e logo após o intervalo nós vamos então entender um pouquinho por que Paulo está exortando com tanta ênfase sobre a necessidade de estarmos fortalecidos em Cristo Jesus. Só um instante e já estaremos de volta. Estamos de volta, dando continuidade à programação Manancial nesta noite. Estamos hoje falando sobre o tema Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Palavras do apóstolo São Paulo, quando ele escreve sua segunda carta a seu filho na fé, Timóteo, seu discípulo verdadeiro. A expressão que Paulo usa a respeito, falando de Timóteo, é meu verdadeiro filho na fé. Fortificar-se na graça é a palavra que Paulo direciona a Timóteo, desejando que assim acontecesse, concernente à sua vida, concernente à sua vida estar pautada em, ou seja, na graça, pautada na graça de Cristo Jesus. Eu falei no primeiro bloco e também falei no segundo sobre os dias maus que a sociedade está vivendo. Paulo teve essa revelação sobre os dias maus, as dificuldades do tempo do fim, que haveria de preceder a volta de Jesus. E nesse cenário e neste tempo de dificuldade, de trevas, de degeneração moral, degradação moral por parte da sociedade, a única maneira que o cristão vai vencer é fortificando-se, fortalecendo-se na graça. Quais são os dias que nós estamos vivendo
que já se vislumbrava lá nos dias de Paulo. Paulo tendo de Deus o discernimento, tendo de Deus a revelação, ele já exorta o seu filho na fé. Concernente aos nossos dias, muito mais tal exortação se torna muito própria e oportuna. Eu fiz leitura no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, que quando ele diz, o Espírito expressamente diz, quem diz? O Espírito de Deus, ele revela, ele comunica, ele fala, ele mostra, ele direciona, ele traz a revelação. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos sobrevirão. Nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. O desejo de Deus não é que os homens sejam enganados. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O desejo de Deus é que nós sejamos conhecedores da verdade e nela estejamos firmados. Paulo já está exortando aqui, por isso que ele está dizendo para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Veja, dando sequência, ele diz lá no capítulo 3 da segunda carta, sabe, porém, isto. Capítulo 2 ele fala para Timóteo, fortifica-te na graça. Lá no capítulo 3 ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes pais e mães, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Destes, afasta-te. Então, Paulo está aqui preocupado. Preocupado com quem? Com o seu filho na fé. Preocupado que nesse tempo as coisas estarão realmente, serão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E este cenário aqui desenhado, pintado pelo apóstolo Paulo, nós estamos hoje na atual época, nós estamos vivenciando. E a esperança para o cristão, como eu estou aqui a dizer, como Paulo está aqui a dizer, é fortalecer-se na graça que há em Cristo Jesus. De outra maneira, o homem, a pessoa vai sucumbir diante do cenário tenebroso que é nos mostrado nas Escrituras e quando nós olhamos no dia a dia, na prática, nós vemos este cenário que é nos mostrado aqui, desenhado pelas Escrituras Sagradas, nas palavras do apóstolo São Paulo, este santo homem de Deus, que viveu há tantos séculos atrás e já escreveu apontando para os nossos dias. Quão cenário tenebroso seriam os nossos dias. Por isso Paulo está a exortar-nos, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E eu preciso ter o discernimento para compreender o que é esta mensuração de fortalecimento na graça que há em Cristo Jesus. Paulo não está aqui fazendo menção ao uso da força natural, da força carnal, da nossa força física humana. Se Paulo estivesse fazendo menção da força física, Paulo não estaria atrelando a questão da graça que há em Cristo Jesus. Paulo não estaria fazendo uso desta expressão tão extraordinária
que nós conhecemos no conceito bíblico, no contexto bíblico do Novo Testamento especialmente, manifestado na obra e ministério de Jesus Cristo. Paulo estaria falando talvez de outra figura, fazendo uso de uma outra linguagem, fazendo alusão talvez ao soldado romano e assim por diante, como ele menciona, por exemplo, aos Efésios capítulo 6, quando ele diz lá: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí Paulo descreve cada peça, cada parte que compõe toda a armadura de um soldado romano. Fala do capacete, fala da espada, fala do escudo, fala do peitoral, sobre os seus lombos, fala sobre os seus sapatos para a guerra. Então ele usa ali uma figura de linguagem e faz menção à vida cristã, ao estarmos preparados com toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. Mas nessa expressão, Paulo fala sobre o fortalecimento espiritual. Paulo fala sobre o fortalecimento da fé, porque é a única arma, é a única maneira pela qual vamos poder resistir nestes últimos dias. No demais, irmãos meus, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E ele então, Paulo, exorta, ele então traz a direção, a orientação. Fortifica-te, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. Por que eu estou preocupado com você? Porque você é meu filho. Eu estou preocupado, tenho cuidado com você, porque você é meu verdadeiro filho na fé. Porque o sentimento que há no meu coração concernente à tua vida cristã é de um pai. É de um pai que se preocupa com o sucesso, com a vitória, com o crescimento do seu filho espiritual. Então a motivação de Deus, amados, para comigo e para contigo, é a motivação de um pai amoroso que deseja que o seu filho seja vencedor e vitorioso, mesmo vivendo épocas e dias que são dias de intensos desafios, que são dias de intensa guerra, batalha espiritual, onde, como ele diz aqui no capítulo 3, verso 1, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, dias trabalhosos. Serão de fato dias trabalhosos. Mas se atentarmos para o que a Bíblia nos aconselha, nós seremos, como ele mesmo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós vamos para mais um breve intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com a programação. Estamos de volta dando continuidade à programação Manancial e hoje nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da TV Vila Velha. Mais uma vez, pela bondade de Deus, estamos aqui ao vivo, compartilhando com você essa preciosa, tão importante palavra de Deus para o nosso coração, direção do Espírito de Deus para a nossa vida. De todas as formas, de todas as maneiras, todos os dias, em todo o tempo, a toda hora, a ação das forças do mal, a sua intenção é nos iludir, nos enganar, nos conduzir ao fracasso espiritual, a ignorância concernente às coisas de Deus, a escuridão espiritual. Muitas vezes os homens vivem a ilusão de que estão bem quando tudo está mal.
Às vezes as pessoas imaginam e se iludem imaginando que estão perto de Deus quando estão longe de Deus. Ah, eu sou religioso, eu sou praticante, eu tenho Deus no meu coração, a minha família é de herança religiosa, eu dou continuidade a isto, eu faço isso, faço aquilo. Imaginando que a prática religiosa já é suficiente e já é necessária. A prática religiosa não é suficiente, não é necessária. Nós precisamos, de fato, ter uma experiência de conversão, de encontro com Cristo, como teve o apóstolo São Paulo, este homem de Deus extraordinário. E a única maneira para que possamos vencer, sendo fortalecidos, é entrando pelo caminho da graça, pelo caminho da salvação. O apóstolo Paulo diz a respeito dos salvos, a respeito dos cristãos salvos, que em todas estas coisas, que coisas? Os desafios das quais ele aponta aqui para Timóteo. Ele diz assim, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí eu listei, conforme ele repeti, fiz a repetição, a leitura, conforme ele tem aqui listado nas palavras bíblicas. Lá no capítulo 4 da primeira carta, ele diz assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão muitos da fé, dando ouvidos a espíritos demoníacos, doutrinas de demônios. Então, é desafiadora a vida cristã, é desafiadora a vida cristã, é desafiador viver a vida cristã, alinhado com o coração de Deus, vivendo uma vida vitoriosa diante de Deus. Vida vitoriosa é a vida que persevera na fé. Vida vitoriosa não é aquela que está repleta de favorecimento material, mas é aquela que está sendo perseverante na fé. Por exemplo, Paulo, o apóstolo, estava aprisionado, já sabendo do seu final, dos seus dias, que estavam eles já nas últimas horas, nos últimos momentos. Ele era um aprisionado, humanamente falando, um derrotado no sentido natural, mas um vencedor e vitorioso. E por isso ele diz, combati o bom combate, guardei a carreira, terminei a carreira e guardei a fé. E agora, com convicção, ele diz, agora me espera a coroa. Então, Paulo foi um vencedor, um vitorioso, porque foi perseverante. E ele entendeu o significado verdadeiramente do que é ser um vencedor, Mas então, diante dos desafios que lhe foram postos, qual é a postura de um verdadeiro cristão? Olha o que ele diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 37. Mas em todas estas coisas, ele descreve um cenário de adversidade. Por exemplo, a partir do verso de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, olha aí Paulo dizendo que a tribulação faz parte de um cenário da vida de um cristão. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Nós, cristãos, seguidores, discípulos de Jesus, somos entregues à morte. Somos reputados como ovelhas para o matador. Verso 37 ele diz, mas sobre todas estas coisas, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu não estou aqui criando uma palavra, não estou aqui inventando, forçando, trazendo aqui uma palavra minha. Eu estou lendo apenas, transmitindo apenas o que está aqui, é o conteúdo das Escrituras Sagradas. Portanto, a vida cristã, a vida de todo cristão, ela será uma vida em todo tempo desafiadora. O cristão em todo tempo será desafiado, provado na sua fé concernente à consistência dela.
concernente ao teor desta fé, consistência desta fé. E aí precisamos nos postular como Paulo e os demais apóstolos, seguidores dele, mas para que isto seja possível, sermos perseverantes como foi Paulo, como foram os demais apóstolos, que são para nós exemplos por excelência de vida dedicada, denodada, de fidelidade comprometida com o Evangelho, com o Cristo, o Salvador dos homens. É necessário que estejamos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. De outra maneira, sucumbiremos, não resistiremos, não perseveraremos. E perseverança é uma palavra-chave, é uma palavra essencial para o cristão, para a fé em Cristo Jesus. O próprio Senhor Salvador, ele disse sobre isso. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, voltando aqui às orientações de Paulo a Timóteo, escrevendo a sua segunda carta, quando ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te. Segunda carta, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está falando de uma suficiência que o discípulo, que o cristão vai encontrar apenas, unicamente, em Jesus. Paulo não está estimulando, incitando, orientando Timóteo a buscar uma autossuficiência ou um autofortalecimento. Tu, pois, meu filho, te fortifica. Te fortifique em você, na sua sabedoria, no seu braço, na sua família, na sua herança religiosa. Não, Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando sobre a suficiência do discípulo estar em Cristo, na graça que há em Cristo Jesus. Fora de Jesus não há graça. Fora de Jesus não há outra alternativa para o homem. Fora de Jesus o homem está fadado à queda, à destruição, à escuridão espiritual, no tempo presente e no tempo vindouro. Fora de Jesus o homem está fadado à condenação, no tempo presente e no tempo vindouro. Então Paulo, ele de maneira magistral, porque vivia esta suficiência, e foi porque vivia esta suficiência, ele teve condições extraordinárias de, mesmo estando no cárcere, mesmo sabendo que o seu fim, ou a trajetória terrena, o seu combate terreno era chegado, poucas horas depois, talvez alguns dias depois, Paulo seria decapitado, como eu já citei anteriormente, mas mesmo vivendo este cenário, ele era agraciado pela presença do Espírito na vida dele, pelo consolo, pela convicção trazida da parte do céu, da parte do Espírito ao seu coração, para ainda vivendo naquela condição, estar ali em posição de mestre, doutrinador, ensinador, orientador, direcionador, de maneira magistral, de maneira bendita, gloriosa, com sabedoria que não lhe era humana, uma sabedoria de Deus que havia inundado o seu coração para consolo, para fortalecimento, para encorajamento dele e através dele encorajamento de outros mais irmãos. E é por isso que ele diz: fortifica-te, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. Era como que se Paulo estivesse a dizer para Timóteo, para os demais irmãos e para todos nós nos nossos dias: meu filho, a única maneira que a igreja, que os cristãos, que os salvos em Cristo Jesus
poderão vencer os desafios que se manifestarão, que se estabelecerão sobre a terra em meio aos homens, é estando fortalecido, é estando fortificado, é estando intensamente envolvido na graça que há em Cristo Jesus. De outra forma, não encontramos alternativa. Que o Espírito de Deus fale profundo ao teu coração e naquilo que eu não consegui transmitir, que Ele te traga entendimento e a revelação necessária para que vivas uma vida vitoriosa, mesmo vivendo em dias maus e trabalhosos. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade tão extraordinária de estar aqui comunicando a Tua palavra, que ela alcance o coração dos nossos muitos telespectadores nesta hora. Abençoa esta cidade, abençoa esta emissora. Assim eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Se Deus permitir, estarei aqui semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. E mais uma vez quero declarar, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.